Hoje vamos contar um capítulo da história do Brasil. Dia 7 de setembro é um feriado no qual comemoramos a independência do Brasil. Mas o que isso significa? Pois bem, há muito tempo atrás, o Brasil era colônia de um outro país chamado Portugal. Então, os portugueses dominavam nosso país e exploravam nossas riquezas, levavam nossa madeira, nosso ouro. Tudo de valor que se produzia no Brasil era mandado para Portugal. Em 1820, a família real portuguesa, que tinha se estabelecido no Brasil, precisou voltar para Portugal. E assim, o rei de Portugal resolveu nomear seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Um tempo depois, os membros da corte portuguesa pediram para Dom Pedro retornar para Portugal. Mas, encorajado por sua esposa, a princesa Leopoldina, Dom Pedro favoreceu o Brasil e declarou: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar no Brasil." Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Mas Portugal não gostou dessa decisão de Dom Pedro, porque eles queriam continuar dominando e explorando o nosso país. Foi aí que Dom Pedro partiu para São Paulo para assegurar a lealdade do povo à causa brasileira. O príncipe regente, Dom Pedro I, ordenou aos soldados que se unissem a ele e o seguissem. Assim, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ergueu sua espada, afirmando que daria ao Brasil a liberdade, e gritou: "Independência ou morte!" A partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, e se espalhou a notícia da independência do Brasil do domínio português. E aí, esta história ela é muito importante, né, para o nosso país. E agora a gente vai resolver alguns exercícios bem simples. Você vai pegar primeiro o seu caderno de arte, vai fazer lá no cantinho a data de hoje, 4-9, que significa dia 4 de setembro. O mês 9 é o mês de setembro. Vai escrever Independência do Brasil. Pode fazer colorido. E aí você vai dividir a folha. Não precisa ser exatamente no meio da folha, pode ser assim, ó, no cantinho. Você vai primeiro fazer o jogo aí de 5 erros, tá bom? Eu sei que tem mais de 5 erros nesta imagem. E aí você vai escrever pelo menos 5 erros que você está vendo na imagem. Ah, a cor do capacete é diferente, a cor do cavalo, a espada tá de uma mão, tá em mãos diferentes, tá bom? Você vai olhar e vai escrever aqui no cantinho do seu caderno pelo menos 5 erros dessas imagens. A prof tentou recriar aqui, né, uma Dom Pedro a mulher. E aqui do outro lado você vai fazer um desenho que lembre essa história da independência que a gente acabou de ver. Pode ser esse mesmo desenho do Dom Pedro lá pertinho do rio, em cima do cavalo gritando independência ou morte? Pode. Pode ser o desenho da bandeira do Brasil? Pode também. Pode ser os índios, eu sei que não apareceu ali na história, né? Mas quando Portugal chegou aqui, quem estava aqui? Os índios, né? Então também pode fazer este desenho, ok? Algo que lembre essa história da independência do Brasil. Então, mãos à obra e bom trabalho para vocês. Não esqueçam de mandar a foto lá no grupo da turma.